Olá você, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, amém? Meditação de hoje está em Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles os quais são chamados segundo o seu propósito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, né? A palavra de Deus, ela nos assegura que todas as coisas cooperam, né, para o nosso bem. Mas e quando as coisas aparentemente não cooperam? Quando as coisas aparentemente não ajudam? Quando as coisas aparentemente, eu falo aparentemente de propósito, porque num primeiro momento, nós enfrentando adversidades, dificuldades, obstáculos, situações, né, contrárias, a gente tende a ser tentado, né, a pensar que isso não está rolando, que não está acontecendo. Agora, se nós pararmos para observar a história dos nossos irmãos, lá na Palavra de Deus, Davi, quando ele, na sua infância, juventude, né, ele era o menor da casa, ele foi tirado para cuidar das ovelhas, né, da questão do rebanho e tal, enquanto os irmãos dele, mais velhos, mais fortes, estavam servindo ao exército, servindo ao rei, e ele estava esquecido, inclusive esquecido da própria família. Quando o sacerdote foi lá para ungir um daqueles filhos daquela família como rei, esqueceram dele. Imagina, o cara mais importante daquela nação inteira chegou lá, que era o profeta, e a família não lembrava dele. Eles já iam para a mesa se alimentar, fazer aquele banquete, e quando ele chegasse, teria só o que sobrou, os restos. Naqueles momentos que aparentemente de desprezo e de solidão, geraram nele uma confiança maior em Deus, uma experiência maior em Deus. Ele pôde desfrutar, né, de conhecer mais o nosso Senhor. Ele pôde ouvir melhor a voz de Deus, ter aquela confiança em Deus, na proteção de Deus, ver que Deus guardava ele e ao seu povo, assim como ele, como pastor de ovelhas, estava cuidando das ovelhas do Pai. Ele sabia que tinha um pastor maior, né, guardando a ele e ao seu povo, né? E assim é conosco. As adversidades, as lutas, elas tendem a mostrar para nós o tamanho do nosso Deus. Não podemos deixar elas servirem para enfraquecer a nossa fé. Tem que ser ao contrário. Elas têm que nos fortalecer ainda mais a fé. Se bem que em certos momentos nós nos entristecemos, e isso é normal. Mas temos que ter bom ânimo, porque assim como Deus fez na história dos nossos irmãos lá no passado, Deus faz na nossa história, na nossa vida. Se Davi não estivesse sozinho e não estivesse naquele local cuidando das ovelhas, as ovelhas não teriam corrido o risco de serem devoradas pelas feras, né? Assim como foi com o leão e o urso, os quais Davi foi usado por Deus, né, para livrar aquelas ovelhas, e ele pôde ter confiança em Deus. Poxa, Deus me guardou, eu estava sozinho aqui e tal, e eu pude matar um leão e o urso. E ele, com a força daquela experiência que ele teve com Deus, ele teve experiência maior ainda de enfrentar o Golias. E essa experiência de enfrentar o gigante Golias o deu certeza de vitória diante da grande perseguição do rei Saul, que colocou os melhores do seu exército, né? Imagina, a tropa de elite contra ele, e ele fugindo. E quando ele já tinha sido vitorioso ali naquela situação, aconteceu de um dos filhos dele se voltar contra ele e tal, e ele manteve a confiança em Deus, abandonou a terra por um momento e tal, mas ele sabia que Deus ia tirar ele daquela enrascada, daquela situação, e Deus assim permitiu que acontecesse. E em tudo que ele fez, Deus foi glorificado, Deus foi louvado e engrandecido. E assim vai ser na história e nas histórias da nossa vida. E cada um de nós somos uma história, cada um de nós é um livro aberto.
e em todas essas histórias que o nome de Deus seja glorificado através da minha e da tua vida. Amém? Então se fortalece em Deus na força do seu poder, essa luta, esse problema que você possa estar enfrentando agora, ou os que virão, vão servir para mostrar quem é Deus na tua vida, na tua história. Amém? Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu, viu? Agradeço por você estar assistindo meus vídeos. Peço que curta, compartilha e comenta para ajudar no engajamento. Deus abençoe, viu?